Declaro aberta a 144ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite. Vocês presentes, José, Ângela, David também, Douglas, e os demais funcionários da Câmara. Sejam bem-vindos. Boa noite. Ata da 143ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 25 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Severino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Vinícius Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa: senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Vinícius Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 018/2016, que revoga itens na tabela 12º da lei complementar número 1645/2006, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins justificou seu voto favorável ao projeto de lei. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 018/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 008/2016, salvo emenda, que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do estádio municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas, e estabelece outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva, Suelene Almeida e Joaquim Vinícius Simões Filho. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 008/2016, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001/2016, que altera os textos dos artigos 4º, 6º e 17º do projeto de lei número 008/2016, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal da Praça do Terminal Rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Colocada em discussão e votação a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda supressiva número 001/2016, que suprime os artigos 15º, 16º do projeto de lei número 008/2016, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Colocado em discussão, em votação, a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu multa
outra palavra ao vereador Antônio Marcos Marques, que falou sobre os requisitos constantes no edital do concurso público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, favor-se presenteada, querida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de abril de 2016. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao senhor José Benedito Franco. Fica à vontade. José. Com a palavra, senhor José Benedito Franco. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Senhores vereadores, eu venho indicar que no meu bairro, na Vargem Grande, com a chuva grande que concedeu, faltou a ponte. E foi contratado de manhã, o sobrinho meu, Diogo, avisou, ligou na prefeitura, o prefeito não encontrava presente. O chefe de gabinete disse que não podia fazer nada, mandou ligar. O Beto. Aí o Beto falou que também não podia fazer nada, que ele não tinha como fazer nada. E nós ocupamos a estrada todo dia, passa a média de 250 a 300 litros de leite ao dia, 3 vezes por semana morango e chuchu. E também que tem criança que vem na escola. Aí, com muita briga entre o sobrinho meu, o Daniel, mandou a máquina. E foi comprado um eucalipto por R$ 2.500. Aí não tinha terra para cobrir a ponte. Aí eu tornou ligar para o prefeito, ele estava encontrado em Belo Horizonte. Ele falou que não tinha caminhão, não tinha como levar terra. Aí eu tinha caminhão, mas não tinha motorista. Aí o Diogo falou que ele é motorista, que ele tem o instrutor da autoescola. O prefeito disse que não pode uma pessoa, não ser funcionário público, pegar o caminhão, que é lei, concordo? Aí ele precisava da ponte. Aí foi comprada a terra do Lazinho. Falaram que o Lazinho podia arrumar a terra, falou que não podia, que a terra dele é pouquinho, ele só vendia. Aí foi comprada a terra por R$ 2.000 e fizemos a ponte. Eu, na ignorância nossa, achamos que era fácil chegar e conversar com o prefeito, ele recebia o dinheiro para nós. Aí viemos aqui na Câmara, por o Sr. João, não estava presente, estava com gripe, encontramos o vereador Marquinhos, que recebeu nós com muito prazer, conversamos com ele. Eu queria saber, antes disso, foi dito que lá era particular. E não é particular, porque tem 14 propriedades. Aí eu venho conversar com o Marquinhos sobre isso, para tirar dúvida que era particular ou que não é particular, né, Marquinhos? Sim. O Marquinhos falou que não era particular, entendeu por escrito, levei para o Israel. Aí o Israel viu que não era particular, falou assim, você não podia ter mexido, não era do meu conhecimento, eu não sabia que tinha rodado a ponte. Aí eu falei, não, Israel, o Diogo ligou para você de manhã. Quem que atendeu? Foi você mesmo. Aí ele falou assim, foi verdade. Aí eu passei por toma conta da estrada do Beto. Aí o Beto disse que não podia fazer nada, porque não tinha como. Com muita briga, ele mandou a máquina, aí conseguimos fazer a ponte. Além dessa ponte, e tem uma outra caída, que é uma ponte de tubo, na mesma estrada. E está lá, está passando em meia ponte. Aí o carteiro, desculpa da palavra, o Israel, falou que na ponte de madeira nem não faz. Nem só faz de tubo. Falou, Israel, uma boa coisa que vocês fazem de tubo, tem uma caída lá também. Você precisa ir lá fazer para nós. Aí ele começou a tirar fora. Falei, Israel, você está dando nó? Liga com o Marquinhos, faz favor. Aí ligou lá, chamou o Marquinhos, desceu, conversou, até o Israel exaltou o Marquinhos, uma pessoa idônea, como todos estamos presentes. Não foi aquela conversa muito agradável, mas foi isso que aconteceu. E nem precisa
Pelo menos exercício, nem é tudo, a metade, se pagar pelo menos a metade para nós já ajuda. O prefeito, claro, falamos para o prefeito, ele falou que não pode, nem não podia ter ponhado a mão, que as coisas públicas não podem as outras pessoas fazer. Então agora eu não sei o que vai acontecer. E não é por causa de mim, tem pessoa que, o Francisco, primo meu, cuidado, tem uma criança que faz tratamento. O que ele tem, Angela? Sei o que de tireoide. Na minha opinião, eu acho que é autismo. É quase isso a doença dele. E o menino faz tratamento, faz terapia, paga R$ 85 cada sessão. E ele trabalha de empregado ali na Creuza, que todo mundo conhece, coitado do Francisco. Para ele pagar, ele vai pagar, porque ninguém negou de pagar. Ele vai pagar parcelado. Só que tem uma coisa, eu acho injustiça, tirando uma pessoa que é muito mais necessitada, dá para a prefeitura? Não sei, na minha opinião eu acho que sim, porque a prefeitura é com dinheiro público, dinheiro do povo, certo? E eu gosto mais vereador, não tem culpa de nada. Então fui muito bem recebido, principalmente o Sr. João, já amigo da gente, muito o Marquinho. Por causa disso, quero dar os parabéns a todos, principalmente ao Marquinho. Muito obrigado. Senhor presidente, A palavra é o vereador Antônio Marcos Martins. eu agradeço as palavras do senhor José Benedito. A gente, ainda bem, naquele momento me encontrava aqui. E eu quero pedir desculpa à dona Ângela, ao senhor José Benedito e à neta que se encontrava com eles naquele momento, porque na conversa posterior junto da prefeitura, até falei alguns termos que não são coerentes ao local nem às pessoas que se encontravam. Mas é que com aquela pessoa, o senhor Israel da Silva, em certo momento a gente perde a compostura, porque ele não a tem conosco, infelizmente. É difícil dizer, uma pessoa como o braço direito do prefeito pode ter tal comportamento, porque ele desdenha da população guanabrandense, ele trata a população guanabrandense da maneira que lhe é conveniente. Aquilo que é de interesse dele, ele trata bem. Aquilo que não é, ele começa a usar outros termos, começa a fugir da conversa, grossamente falando. Infelizmente, essa parte do ressarcimento da fonte deles, a prefeitura tem que ver o que vai fazer. O prefeito arca do seu próprio bolso, o Israel, que recebeu a ligação, o Beto, eles têm que poder ver o que podem fazer, particularmente para ressarcir aquela população, a população daquele local. Agora, nós vereadores, principalmente da base, principalmente vocês da base, tem mais uma ponte que está lá, passando parcialmente. Essa, a prefeitura tem mais do que obrigação de fazer, porque os proprietários, isso foi até falado dentro do gabinete aquele dia, os proprietários já fizeram um grande favor para a prefeitura, que foi fazer uma, a cargo deles, a ônus deles. Agora, a prefeitura, os responsáveis pela prefeitura, porque a prefeitura não faz nada, quem faz são os responsáveis da prefeitura, precisam criar vergonha, tratar a população com dignidade, pensar que lá, veículo escolar, pessoas que produzem, que geram receitas no município, precisam ser tratadas com dignidade, porque imposto todo mundo paga e pelo jeito o direito está sendo suprimido dia a dia. Então, vocês, eu peço por gentileza, que façam pressão junto ao Executivo Municipal para executar a melhoria da obra naquela ponte que se encontra parcialmente destruída. Porque se parte está destruída, para a outra parte também tornar-se destruída não custa nada. Basta uma chuva de maior volume, vai acontecer. E cá para nós, tubulação, principalmente de grande diâmetro, a prefeitura tem. Basta ir no almoxarifado perto da mata do Parque Brigadão que a gente vê. Está lá nos tubos. Tem tubo de 40, tem tubo de 60, tem tubo de 80 e tem um tubo de 1 metro de diâmetro. Está tudo lá. Está lá. Inclusive, eles compraram 12 tubos para fazer a ponte da Santa Laura, gastaram 10. Tem 2 de 1 metro. Então, eu solicito até com veemência a vocês da base, que para a nossa parte não ficar à mercê, não ficar feio, igual ficou por executivo, em relação à comunidade da Vargem Grande, que impetrem junto ao executivo municipal a melhoria daquele local. Talvez hoje é o mínimo que a prefeitura possa fazer por aqueles moradores, por aquelas pessoas que recolhem os seus impostos, por aquelas pessoas que trabalham com dignidade, aquelas pessoas que representam muito bem o nosso município. Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite.
Boa noite. O seu Zé falou que ele conversou primeiro com o Israel, que o Diogo ligou, né? Depois conversou com o Beto. Né? Tinha que fazer os dois pagar. Tinha que fazer os dois pagar. Isso aí foi muito humilhante, na minha opinião. Os dois, porque lá é 14 comunidades, né? 14 propriedades. 14 propriedades, isso. É, até o seu Zé também é vizinho nosso lá. Barbinha com desvio, Tinha que fazer os dois pagar, porque... Os outros não quiseram vir, sabe, na vereadora. Muitos deles disseram que É a humilhação. humilhação viesse aqui, É é humilhação. Ia ser humilhado. Senti humilhado. Eu creio Mas que por não. nós não, assim o vereador Antônio falou, né, amanhã eu vou dar mais um mexidinho ali, a senhora não vou besteira, a senhora viu, eu vim ali antes, amanhã vai dar mais um mexidinho, podemos fazer outra ponte, fazer que as dois pagar a ponte. Porque o prefeito falou para nós que ponte de madeira é feito em parceria, certo? Concordo. Se a ponte de prefeito é feita em parceria, então nós não temos obrigação de pagar a terra. Nós podemos pagar o Falipe, ele paga a Eles terra. pagam na terra, isso mesmo. Porque não foi a desculpa, não pode falar passada a hora, porque se eles têm motorista, o caminhão tinha e cobrisse a terra, nós não precisávamos pagar a terra. Até andava tirando terreno meu lá. Então não é falha nossa a terra. Madeira não tinha, madeira a gente até paga. Mas a terra também eles têm direito de nos ajudar. Mas então eu falei da terra hoje, Código de terra, né? Eu Manda vou 20 passar a mil palavra para a terra. vereadora Cláudia. Desculpa, gente. Vamos continuar. A palavra, vereadora Cláudia Cristina. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí em nome do presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, primeiro secretário Serena Almeida e demais colegas, e a todos os servidores da casa, o Douglas, seu Zé, seu Zé do Benedito, a dona Ângela, sejam sempre bem-vindos. É um prazer estar recebendo isso aqui. Eu sinto muito o que aconteceu, peço desculpa, né? Das mesmas palavras que o vereador Antônio Marcos, né, já falou. Eu só fui sabendo do acontecido, né, um dia após, né, que o Joaquim comunicou, fiquei sabendo do que ocorreu. E realmente, lamentável. Eles poderiam ter ajudado na hora lá, feito a parceria realmente. Não houve falhas, assim, houve falhas na comunicação. O que vocês poderiam ter ajudado? O que a prefeitura poderia ter ajudado naquele momento, né, de urgência? Então, houve falha aí. Aí vocês tiveram que comprar a terra. E agora, a prefeitura, tudo tem que emitir nota, a prefeitura não pode pagar a terra. Então, é o que a Maranhão falou. Tem que punir os responsáveis, que na hora não socorreu vocês. Né? No caso, o Israel, que fez pouco caso de vocês, e o José Roberto Bueno, que é o tomador de conta das estradas. Foi um pouco caso e realmente houve falhas assim. Então, eu sinto muito do acontecido, não precisava chegar a esse ponto, não é verdade? Sim. E peço desculpas, né? Porque lógico que na correria, obras, para cá tem a responsabilidade, tem os trabalhos deles, o serviço deles, mas poderia pelo menos ter ido lá, ver o que ocorreu, e não falar assim, nossa, mas não ligou, não estou sabendo, fazer desentendido, né? É humilhante para vocês, eu acho que... Eu foi lá depois. Eu sinto muito mesmo do corrido, né? Não precisava nada disso. Basta a comunicação, aí não houve a comunicação, o entendimento, o que poderia vocês ajudar, né? O que a prefeitura poderia ajudar naquele momento, né? Ou explicar, não posso hoje, amanhã eu garanto, o caminhão está aí, o motorista vai estar lá. Né? Naquele momento não houve a comunicação, houve, né, falha e acabou que vocês sendo prejudicados. Muito obrigada. Meu presidente? Bom, primeiro a vereadora Serena mesmo, depois com certeza a vereadora Serena mesmo com a palavra. Boa noite a vocês. Boa noite. E realmente, sim, foi um descaso muito grande o que fizeram com vocês. Foi um descaso e realmente foi uma humilhação. Sabendo que vocês, né, dependiam daquela ponte para ir voltar, né, e caso de doença, né. Agora, falar que sente muito, realmente é pouco. Eu acho que vocês deveriam tomar as providências e todas as providências que vocês tomarem,
pode ter certeza que eu estou junto com vocês, tá? Mas tome providência, não deixa passar e não deixa ficar do jeito que ficou, não. Para não acontecer isso outra vez. Porque aí essa ponte que está caindo, vai esperar ela cair? Agora vocês sabem que não pode fazer do bolso, nem juntar a comunidade, porque vocês não vão ter de volta nada que vocês investiram. Então tome providência. Vocês sabem que são os direitos de vocês. E corre atrás, que não sou eu com todos. Estamos juntos com vocês, tá? Pode contar comigo para o que vocês precisarem. Obrigado. Com a palavra o vereador José Cabel Cardoso. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que, na minha opinião, ali é o culpado Zael, o Beto Bueno, que não faz nada para ninguém, no bairro inteiro, e principalmente o prefeito. Já falo principalmente o prefeito porque é funcionário dele. E eu falei assim, ele que tem que cobrar do funcionário dele, o que está fazendo? Agora faz direito, eu acho, na minha opinião. Eu acho que eu tenho um funcionário lá, porque nós temos um funcionário, não faz besteira, tem que cobrar. Porque esse o cara lá é contra, isso aí eu já vi muitas vezes. Muitas vezes a fulana de tal é contra, mas não tem contra. Político não tem contra. A hora que ele subir no parque e falar, nós chamamos a hora do povo, chega na hora, nem receberam até. Pelo amor de Deus. Esse aí eu acho que devia descontar do salário deles e fazer pagar pelo menos a metade. Eu fosse prefeito do lugar, eu fazia isso. Obrigado. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva depois. Digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Joaquim Felício Simões Filho, digníssima senhora Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Suelene Almeida, digníssima senhora secretária da mesa diretora, boa noite a vocês da mesa diretora, digníssimos senhores vereadores, boa noite, vereador, boa noite, vocês aqui presentes, agradeço as suas presenças aqui, funcionários dessa casa de lei, que trabalham com a gente aqui, muito obrigado a vocês, sempre trabalhando, nos ajudando. Gostaria de falar pouco, mas falar da verdade. Eu agradeço vocês por ter vindo aqui. Eu acho que o que fizeram com vocês é até uma judiação, porque ficar sem saída, 9 casas, 9 pessoas com suas famílias. Se nós pagamos imposto, todos nós temos nosso carro, pagamos imposto, vocês também têm os seus e pagam os impostos, e esse imposto vai para a prefeitura também. No caso, eu gostaria de convidar os senhores vereadores, nós sabemos que nós não podemos gerar gasto para o prefeito, mas mandar um ofício para o prefeito que pelo menos a outra ponte dele consiga fazer. Porque não é justo que eles tiram dinheiro do bolso, dinheiro suado, que eles trabalham lá, colocar para comprar eucalipto, comprar terra, para poder fazer uma saída, para poder vir comprar um remédio da cidade, que eu sei que ele vem comprar, ela vem comprar, todos eles lá saem de lá, para vir da cidade fazer suas compras, e não tinha caminho para sair. Sempre tenho ajudado o prefeito, ajudo no que eu puder, e vou ajudar, mas eu acho que eles estão certos, e tem que vir mesmo, tem que pedir, é um direito seus, porque se nós estamos aqui, é para atender a população de Bueno Brandão e também da zona rural, é um direito seus. Quero dizer mais uma vez que se o prefeito cumpriu o que ele falou para mim lá de fazer a ponte para ele lá, pelo menos essa outra, eu estou firme ajudando, mas eu quero que faça, porque quando precisou de mim eu estou sempre ajudando. Não podemos abandonar as pessoas que estão aí na zona rural, morando na zona rural, sem estrada, sem saída de ponte, apesar que a gente sabe que choveu muito. Mas tem uma coisa, eu bato naquela técnica, que o Beto sempre estava deixando a desejar, ele não fazia as coisas para o povo. O que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram sem saída e, além disso, tem que tirar dinheiro do bolso numa crise que nós estamos passando, que se abusar não faz nem para os gastos que tem em casa. Agora, você vê, gastar dinheiro para fazer ponte. Uma ponte é do município, a ponte não é deles, a ponte é do município de Bueno Brandão. Então, eu gostaria de dizer a vocês, no que precisar, eu estou aqui para ajudar. Eu tenho nobres vereadores aqui, amigos que estão junto com a gente aqui, sei que são excelentes vereadores, também gostaria de falar, vai falar, e eu sei que vai falar a favor, porque isso não se faz com a pessoa que mora na zona rural, que precisa de estrada, já está abandonado de estrada e principalmente de ponte. Cede a parte do restante da... Pois não. Só para... a questão, Vossa Senhoria tocou num assunto que eu até, durante a minha fala, até não me atinei, pelo que o senhor José Benedito mencionou. A falta de caráter das pessoas que são responsáveis, no caso de quem falou para ele que lá é particular.
Isso pelo menos me deixa completamente irritado. Qual é o sistema que eles utilizam? Para envolver o meu nome e o nome do vereador José Raimundo de Castro, porque nós somos tidos como oposição, é direito deles, eles colocam a menção que eles se cabem, eles falam que a gente não permite que faça, e realmente quantas fiscalizações eu já fiz, e já está envolvido em Ministério Público essa questão de terreno particular. Agora, usar mais esse argumento a um local onde há 14 propriedades, para não fazer sua obrigação falando que é particular, isso só demonstra duas coisas: falta de caráter de quem é o responsável, ou os responsáveis, no caso, tem que apurar isso, e principalmente a falta de competência. Porque é muito fácil tirar das suas costas a obrigação, o seu peso, e transferir para outras pessoas. Isso é bem a cara desta administração. E não é de hoje que eu venho, infelizmente, batendo nessa tecla. Vocês já estão cansados de ouvir a minha fala aqui sobre esses assuntos. Isso não foge nada. Ou seja, isso só vem ratificar a minha razão. Só vem ratificar o que eu venho colocado aqui há mais de 3 anos. Infelizmente, está aí o resultado para a população de Brandão. Uma parte, João? Acho que por isso. Tem uns minutos? Eu não sei o segundo, mas eu sempre vou rapidinho. Não, prefeito, o pessoal está com ele lá. Entendeu? Uma palavra no vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. José Boa noite. Benedito, Ângela, José, Douglas e funcionários, boa noite a todos. Bom, primeira coisa, eu quero dizer que é o seguinte: eu não vou repetir as palavras, não vou chover no molhado, mas endosso aí as palavras dos vereadores, né? E realmente só para complementando e ajudando. Até já disse aqui no dia que o Beto veio aqui prestar-nos esclarecimento. Não adianta, vem aqui, a gente chama e convoca aqui, ele vem, faz a gente de bobo, usa a gente com mentiras, sabe? Lubridiando a gente. Olha, eu coloquei para ele aqui naquele dia como que ele justificava ele tirar terra do monte lá, do monte de terra onde estava construindo a PAI, e montuando num terreno particular na rua Pará de Minas, a creche, tirando de lá e montuando num terreno particular. Não levou lá para eles terra. Mas depois do dia que ele veio aqui, ele botou mais de 50 caminhões lá no terreno particular de novo. E se não me engano, o terreno é do pai do prefeito. Não tenho certeza. Mas vou averiguar no cartório isso, para ver se é propriedade do pai do prefeito. Aí pode. Custa o caminhão que estava tirando terra lá levar 2 ou 3 caminhões de terra para eles lá? Cá, para cima do Neu. Está lá construindo a construção particular. Está lá, o caminhão foi levar terra lá, segunda-feira. O Neu testemunha disso. Só que a hora que eu cheguei lá, o caminhão já tinha saído. Construção particular foi lá levar 2 ou 3 caminhões de terra lá. E não leva lá para eles, que é público. É particular? Olha a diferença. Vocês não são os primeiros a ser humilhados dessa forma, não. Outras pessoas já fizeram isso também. Já foram. Entendeu? Um exemplo, citei para vocês agora há pouco, vou deixar registrado. Na Boa Vista dos Barbosa, uma ponte dentro de uma propriedade que nem estrada tem, a prefeitura fez. Só porque tinha uma lavoura de chuchu. Pode ir lá, quem quiser ver hoje, está lá, é pasto, a ponte está lá no meio do pasto. E para eles que é público, não faz, para particular faz. Aí, quando a gente coloca isso, ele sai de moto, a gente vê, nós não vamos fazer porque o vereador Raimundo e o vereador Marco Antônio não deixam fazer. Não, nós queremos que faça para todos. Todos são iguais perante a lei. Ninguém está abaixo da lei e acima da lei. Se faz para um, tem que fazer para todos. E é direito de vocês. Vocês pagam impostos, vocês trabalham, tem mais de uma residência, eu acho que eu sei onde que é a ponte, é da Baixada, lá embaixo, é isso? Sei lá onde que é público, não é particular, temos certeza disso. Já combatemos muito isso aqui, né? Vamos continuar, né? Depender de mim, o que eu puder fazer, né, dentro da legalidade,
com certeza eles podem contar comigo, tá certo? Mas que fique registrado aqui, e realmente não temos esse poder de ir lá e pedir para fazer. Porque não sei se é de conhecimento de vocês, mas dos vereadores aqui já é dos funcionários. Desde março de 2013, eu não entro na prefeitura. Tá certo? Porque o prefeito praticamente botou eu para fora. O João Francisco estava, o vereador João Francisco, e o vereador Marco Antônio. Quando ele vem aqui nesta Câmara Municipal, ele cumprimenta todos e pula nós dois. Hoje, na inauguração da farmácia, ele convidou o Joaquim representando a Câmara. Depois ele convidou a Cláudia para fazer parte lá da frente. Convidou o vereador Daniel. Falou no microfone em nome dos dois. E para mim o Israel fez assim com o dedo. Eu não fui chamado para compor mesa. Quem estava com a palavra era o prefeito. Esse é o caráter do nosso prefeito. Né? Agora, se chamou o presidente como representante de vereador, não tinha que chamar os outros vereadores, chamasse todos então. Você também convidou eu para fazer parte? Eu falei, não. Eu não fui convidado por quem deveria ter sido convidado. E outra coisa, mentiu no discurso dele lá hoje. Mentiu. Falou que foi Bilac Pinto, que foi Reginaldo Lopes, que foi o Thiago Ulisses e que foi o Dalton que arrumou dinheiro para a farmácia. Mentira! Aquilo lá eu que fiz o projeto e coloquei. Certo? Só parar. Desculpe até, a gente fica assim, então você me desculpe. Mas eu não estava sabendo disso. Mas, pessoal, o presidente que assume a mesa. Eu já não. Passa a palavra ao digníssimo vereador Joaquim Felício Simões Filho. Obrigado, boa noite. Eu pedi desculpa aí a dona Ângela por ter interrompido. Eu quero dizer que essa casa está à disposição da senhora, só pedir a palavra. A senhora será sempre bem-vinda, a casa de todos. É que o regimento interno não permite o diálogo entre vereadores e pessoas aí. Por isso que eu peço perdão, porque eu tenho que cumprir o Desculpa regimento. eu, porque daí eu me toquei. Mas no caso da ponte, eu fui testemunha lá que ele prometeu que vai fazer a segunda ponte lá. Eu estava junto. Então, nesse caso, eu acho que não há necessidade, vereador, da gente fazer o ofício. Porque, pelo menos por enquanto, né? Porque está dentro do prazo ainda, acho que não faz 15 dias que nós estivemos lá, e ele prometeu que vai fazer lá. São duas pontes, então uma maior e outra menor. Então ele prometeu lá, então com certeza. E quanto ao que o vereador falou, e depois ele vai falar mais sobre a inauguração, eu convidei para, lógico que é off, mas eu convidei, eu dou a razão porque eu não estava organizando realmente. Mas eu pelo menos fiz a parte. E é isso. Só para. Desculpa aí com a vereadora e com a senhora. E só completando aqui, fugindo um pouquinho. Como o vereador já pediu lá com o executivo a construção dessa outra ponte, né, arrumar essa outra ponte, e pode ter certeza que a gente vai estar sempre cobrando, sim. Viu? Pode ter certeza que a gente vai ficar em cima até que arrume e conserte essas pontes. Pode ter certeza que a gente sempre está cobrando. Tá? Convido ao presidente Joaquim Felício Simões Filho para assumir a sua cadeira. Estão reabertos os trabalhos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 018/2016, que revoga itens da tabela 12 da lei complementar número 1645/2006. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 018/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. semana passada, no primeiro turno,
desculpa, essa semana, né? Segunda-feira, pela questão do automatismo, relacionei quinta-feira, sendo que foi esta segunda. Fiz alguns comentários sobre esse projeto de lei. No entanto, num estudo mais aprofundado, sobre a questão do município de Ouro Preto, que perdendo em esfera estadual, ele impetrou em esfera federal, junto ao STF. O STF, ele mencionou o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, o qual tem a seguinte redação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. No caso, veio depois, no mérito, depois vem o despacho, a análise do caso. Sobre a referida taxa, manifestou o Tribunal de Origem: a expedição de guias não consiste propriamente em serviço prestado pela administração em favor dos administrados, mas sim um instrumento de arrecadação de valores utilizados pela municipalidade. Ou seja, não existe uma contraprestação em favor do município. Diante disso, correto o meritíssimo juiz em dispor que, inexistindo prestação de serviço público, a cobrança da taxa de expediente em razão da emissão de carnê ou boletos para pagamento de tributos ofende o disposto no artigo 145, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo, então, inexigível, ou seja, não é exigido. Então, pela questão da legislação relatada, Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso 2º. E mais, uma coisa que eu não comentei semana passada, que aí é que entra mais um interesse direto da população: a supressão de ônus, a supressão de encargos ao público. Porque taxas, você vai fazer a expedição do documento, você tem que pagar a taxa. É uma taxa aqui e outra acolá. Então você tem a obrigação de pagar. Com essa supressão, com certeza o contribuinte vai ter um ônus menor, vai ter um encargo menor. Então, votando este projeto de lei, além da redução de encargos ao contribuinte, estamos cumprindo o que a Constituição determina, o que o Supremo Tribunal Federal corroborou. Nesse caso, a ilegalidade não existe, o projeto é totalmente legal. Duas faces: fazemos a parte legal e estamos prestando um serviço ao contribuinte de maneira indireta, né, votando esse tipo de projeto. Então, já que as comissões também e tem parecer jurídico favorável, não há obstáculo, não tem óbice ao projeto em questão. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 018/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 018/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 008/2016, salvo emendas, que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário, do estádio municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 008/2016, salvo emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei, salvo emendas? Senhor presidente, Uma palavra do vereador Antônio Marcos Martins. relacionando ao assunto do projeto anterior, que acabamos de votar por unanimidade, a gente também deve lembrar que pelo projeto apresentado e pelas emendas que nós também votamos em primeiro turno e agora vamos apreciar em segundo turno, a gente deve lembrar também que da maneira que foi apresentado, fica interessante porque também não vai ter encargos à população daquele trecho.
Rua Anselmo Alves Pérez até a Rua Benjamin Rossi, porque da maneira que se encontrava o projeto, sem as emendas, numa futura alteração ou numa necessidade dos moradores que utilizariam os seus imóveis como garantia, ou talvez outra situação, teriam encargos aos munícipes, aos proprietários de imóveis. Então, a minha obrigação de apresentar as emendas, graças a Deus, foi cumprida. Eu quero pedir desculpas, porque na votação de segunda-feira houve um equívoco que eu mencionei artigo 5º, na verdade é artigo 6º, ainda tive que corrigir a tempo, e também faltou a questão dos bairros, mas que eu também fiz a correção, que isso estava na emenda do projeto. E agradeço a votação das emendas, porque ficou coerente para nós e para a população em geral, né? Infelizmente, o Ano Brandão acontece alguns erros. Mas depois que algo já é firmado, a gente não tem como ficar corrigindo. Pode até corrigir, mas olha a dor de cabeça e a despesa que dá para a população. Por exemplo, Rua Prefeito Domingos de Franco e Rua Francisco Inácio. Ela é uma rua só. Na minha humilde opinião, essa rua deveria ser toda para Prefeito Domingos de Franco, até a rodovia MG 295, ou toda Francisco Inácio. Não vou entrar no mérito da questão, né? Não sei o porquê que nas oportunidades anteriores fizeram uma rua que tem, em sua extensão, não tem nenhuma deformidade arquitetônica, com 2 nomes. Tem uma outra rua em Mano Brandão também, que, na minha opinião, explicam porque foi uma menção que foi quando construíram um novo loteamento. Mas isso não é, né? Nós pegamos a rua Capitão Eduardo Carneiro, que é a rua do Posto de Saúde, que é a rua que passa ali junto à esquina, junto à farmácia, junto ao bar, né? O supermercado, que passamos ali na própria prefeitura, né? E sai até o bairro Guabiroba. Até certo ponto, até o Recanto Santa Luzia, ela é Capitão Eduardo Carneiro. Do Recanto Santa Luzia para cima, ela é Rua Santa Catarina. E é uma rua totalmente retilínea. Isso complica o entendimento das pessoas, né? Ali dizem porque depois que instituíram o Jardim Campo Místico, porque o placar era mais antigo, aí denominaram aquele trecho. Mas aí, por exemplo, olha para vocês verem a incoerência. Pegamos a Rua Educador Alzir de Araújo. A Educador Alzir de Araújo tem missionista na Avenida Bom Jesus, passa ali na esquina da agropecuária, cortamos, passa-se, transcende, né, a transversal do Amazonas e tem seu término lá no campo de aviação. E lá, depois que foi instituído o Jardim Santa Maria e o Jardim Nova Suíça, porque ela é mais antiga para cá. Ali sim, é uma rua uniforme, né, sem desvio arquitetônico, com um nome só. Facilita o entendimento. Facilita uma pessoa de fora, que infelizmente na nossa cidade não é bem sinalizado, uma pessoa que vem de fora, vai solicitar uma informação, você fala, Rua Educador, você sabe que é toda a sua extensão. Da maneira que se encontra hoje, surge confusão. Infelizmente surge confusão. Mas isso não é para ser mudado mais. Não é, porque vai gerar ônus aos proprietários de imóveis que se encontram nesses locais. E pode ter outra rua aí que eu não me lembro. Sim, Rua Afonso Pena, até a Praça Afonso Pena. A partir da Praça, a Rua Coronel Ramalho. Surge uma certa confusão. Isso precisa do quê? De informações e sinalização. Mas, nesse caso específico que a gente está analisando, é importantíssimo a gente votar as emendas também para que não surja despesa. Já que foi instituído o prefeito Domingos de Franco e Francisco Inácio, que assim continue. Não vamos causar transtornos à população, muito menos custos, né? Porque de custos já estamos até no teto, né? Como se diz. Obrigado. Com a palavra o vereador Cláudia Cristina de Zimissá. Só fazer uma colocação mesmo, porque o que o vereador Marcos falou está coberto de razão. Essa avenida é retilínea, única. Não tinha nada que ter 2 nomes. É uma confusão. Eu, quando fui estudar esse projeto, para mim estava tudo correto. Eu fui ver, aí ele levantou, né, que ele é bem entendido nesse assunto, estava tudo errado. Aí teve que fazer essas emendas, corrigir, no caso de fazer supressão de alguns artigos, mas até que enfim, né, o Sr. João deu certo, e estamos votando aí pelo segundo turno, e para ficar da maneira mais clara, né, que
no meu entendimento também, tinha que ter um nome só, ou o prefeito Domingos Franco, ou Francisco Inácio. Não tinha que ter dois nomes. Né? Faz maior confusão, até para quem vem, e eu que, né, sou moradora aqui há 18 anos, mas mesmo assim ainda faço muita confusão. Né? Então é isso, eu acho que tem que ficar mais claro, não confuso, do jeito que né, fez a lei em 75, depois fez a mudança em 95 e 97. 95 e 97. É. Então, a gente está deixando, né, da maneira mais clara possível. A parte, por favor. Sim, fica à vontade. É coberto de razão. Vejam bem, pessoas que trabalham em Bueno Brandão e não residem em Bueno Brandão, faz entregas no supermercado, sofrem muito com essas consequências de nomes assim. Vejam bem, a rua Barão de Campo Misto começa lá na Dona Leda, vem até na praça ali, a rua que vai para o Arley, que vai para o hospital, que cruza lá na rua Coronel Ramalho, é outro nome. Tá certinho, eu acho que deveria ser, começou aqui, termina lá com o mesmo nome, igual que a educadora Alzira de Araújo, ela começa aqui no ginásio e termina no campo de aviação. Quem for achar algum comércio com uma pessoa lá, é fácil de achar, né? Agora, divide a rua no meio para poder pôr mais nome de pessoas, ou que seja lá. Então, é difícil. E eu concordo com você, eu falei que aqui, estou renovando o que eu falei. Até que você sabe muito até sobre as ruas, porque mora em Bueno Brandão, não sei até quantos anos, mas também não tem como saber. Agora nós já moramos aqui, nascemos aqui, graças a Deus estamos aqui, né? Todos aqui, tem por obrigação de saber mais, né? Mas é assim, né? E vamos com calma, e eu parabenizo mais uma vez ele, está tudo certinho que ele falou mesmo. É isso aqui, por isso que nós pedimos aquele dia retirado do projeto, voltamos a favor, estamos voltando a favor hoje de novo, pelo menos vai ficar certo, né? Isso que eu tinha que dizer a você e muito obrigado. Senhor presidente. A palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Bom, eu complementando aí já o que foi dito por vocês, como o negócio é dividir a rua para homenagear. É igual esse projeto que eles estão votando, né? A rodoviária já é o terceiro que está sendo homenageado. Tira de roupa da rua também, né? E além de eles não fazer a ponte para vocês, eles estão homenageando aqui duas praças. A dona Aldivina, Francisca Aldivina, que é a mãe do Paulão. E homenageando o seu Vitório, que é o pai do Fábio, do pessoal do Grupo Beguinho. Duas praças, eu coloquei na semana passada. Vai lá para vocês verem que vergonha que está aquilo. Eu me sinto envergonhado de homenagear aquelas praças daquela forma. Mas está no projeto e eu vou votar a favor. Tanto é que eles não é só ponte, não, eles não fazem praça também. Porque a praça de São Benedito foi uma homenagem à dona Mariana Gomes Tenório, a mãe da Laure. Já desde 2012, 11 ou 12. A Laure, doutora Laure, a Isabel, da dona Verônica, e eu, nós três cuidamos da praça. Eu roço a praça atrás do lado, a Isabel, e passo veneno na praça. Sempre estou passando lá o mata-mato. E a doutora Laure, uma vez ela paga e a outra vez a Isabel paga. Corta-se a grama, o resíduo fica lá. Fica 15, 20 dias lá, a prefeitura nem isso faz para nós. Vamos homenagear? Vamos, mas vamos cuidar. Né? Principalmente na entrada da cidade. As duas primeiras praças da entrada da cidade, aquilo tinha que ser um brinco. Tinha que ser exemplo. Olha onde vai estar sendo homenageada a dona Aldivina. Era o pessoal do Beguino que estava cuidando das duas praças lá. Eles desistiram, desanimaram, porque não tem jeito. Além deles já ter feito a praça, né? Que na própria justificativa do prefeito fala que realmente foi o Beguino que a sua vitória foi eles que fizeram. E eles ainda têm que cuidar. Né? Meu voto é a favor. A emenda foi muito bem feita. Né? Essas ruas, nós não podemos mudar essas ruas agora, porque nós vamos gerar despesas aos proprietários desses imóveis, dessas ruas, e isso não é conveniente, isso não é indicado. Né? Então, mas que daqui para frente, os próximos projetos que virem nesses casos, a gente tem que observar isso para não cometer esses erros que já foi cometido no passado. Portanto, meu voto vai ser sim, tanto ao próprio, salvo emenda. Né? Voto sim no projeto e nas emendas também.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 008/2016, salvo emendas, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 008/2016, salvo emendas. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 008/2016 foi, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016, que altera os textos dos artigos 4º, 6º e 17 do projeto de lei número 008/2016, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário, do estádio municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim, sim. Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda supressiva número 001/2016, que suprime os artigos 15 e 16 do projeto de lei número 008/2016, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário, do estádio municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda supressiva? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda supressiva número 001/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 020/2016, que altera os requisitos previstos na lei complementar número 1796/2009 para a função pública temporária de orientador social. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica excluído o requisito idade mínima de 25 anos para exercer a função pública temporária de orientador social, previsto no quadro constante do artigo 1º da Lei Complementar número 1796/2009. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Complementar número 1796/2009,
Artigo 3º. Esta lei, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de abril de 2016. Danilo Amans Roberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Quem apresenta proposição, o intuito de alterar os requisitos previstos na Lei Complementar número 1796/2009 para a função pública temporária de orientador social, retirando-se o requisito da idade mínima de 25 anos. Justifica a presente alteração o fato que tal requisito é ilegal, eis que não existe justificativa técnica para estabelecer uma idade mínima para exercer essa função. Veja-se que a Constituição Federal é expressa ao determinar em seu artigo 7º, inciso 30, que, artigo 7, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 30º, proibição de diferença de salários, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Corroborando o exposto, o egresso Supremo Tribunal Federal, depois de reiterado exame da matéria, editou a súmula número 683, que possui o seguinte anunciado: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 1º, 30, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-a em regime de urgência, tendo em vista estar em andamento o processo seletivo para preenchimento de vagas de orientador social. Atenciosamente, Danilo Amans Roberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 020/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. A palavra do vereador Antônio Marcos Martins. Primeira questão, não vou entrar no mérito da legalidade do projeto. O projeto é legal. Tem até menção do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão. Mas eu fui fazer o exame de uma outra face. Até conversei com a doutora Neiva, assessor jurídico, sobre isso. A Lei 1796, de 2009, ela instituiu 2 cargos. O de orientador social, que é do projeto em tela, projeto em questão, certo? E também a função de facilitador de oficina do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, do ProJovem e Adolescente. Nesse caso aqui, a primeira função, ela já nem existe mais no programa. Mas o interessante é o seguinte, que escolaridade, facilitador de oficina, Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProJovem e Adolescente. Curso superior completo, capacidade física para o cargo, idade mínima de 21 anos. Orientador social, curso superior completo, devidamente reconhecido pelo MEC na área de pedagogia. Capacidade física para o cargo e idade mínima de 25 anos. Tudo bem até aqui. No entanto, no artigo 2º do projeto, permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Complementar número 1796, 2009. Ou seja, a questão do primeiro quadro não vai ser alterada, continua valendo a idade mínima de 21 anos. O artigo 7º da Constituição, em seu inciso 30, fala que há proibição de diferença de salários, exercício de funções e critério de admissão, que é o caso em discussão. Por motivo de sexo, não é o caso, idade sim, cor ou estado civil. Não pode haver distinção na contratação por esses requisitos. Agora, uma coisa que me soa estranho. Se na mesma lei, para um cargo tem uma idade mínima de 21,
e para outra função, desculpa, uma função idade mínima 21. A mesma lei. E a outra função idade mínima 25, por que o projeto de lei só veio suprimindo a de uma função e não de outra? Não estou entrando no mérito do projeto, não é isso. Mas me soa estranho. Isso me causa estranheza. Então, a lei é extremamente curta, ela está aqui, ó, 1796. Por que não revogou as duas idades mínimas, então, a de 21 e a de 25? Se já é proibido pela Constituição de ter distinção por idade. Na própria justificativa do projeto fala, artigo 7º, inciso 30. Por este motivo, eu voto contrário ao projeto. Eu entendi muito bem a supressão dos 25 anos. Perfeitamente, não tem nada de errado. Mas por que não suprimiu de 21 também? Até teve uma menção também na justificativa, até peguei a Constituição aqui, que fala sobre o artigo 37, que é a investidura no cargo público. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a investidura em cargo ou emprego depende, emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Dependendo da função, existem sim requisitos maiores. Aí que começou a minha discussão sobre a questão do concurso público que está para ser executado em Moinhos Brandão. Eu fui questionado sobre isso. Motorista 2, eu quero pedir desculpa de segunda-feira, que é supervisor pedagógico do cargo, e também prestei atenção no coordenador do CRAS. Coordenador do CRAS exige-se experiência em gestão pública. Motorista 2, cargo de motorista 2, 2 anos mínimos de experiência. E o supervisor pedagógico também experiência de 2 anos. Só que aí nós temos a lei 1833 de 2010, referente ao coordenador do CRAS. E a lei 2005, 1590, a lei complementar 1590 de 2005, que relaciona ao motorista 2 e ao supervisor pedagógico. Infelizmente, há os requisitos anteriores. Conforme a Constituição, eu li no artigo 37, inciso 2º. Já há previsto em lei. Agora, no caso em questão, se é para essa pessoa, o orientador social vai ter a sua investidura no cargo público, suprimir os 25 anos, tudo bem. Mas por que não do outro cargo? Por que não da outra função, perdão? Então me surgiu essa dúvida, até que conversei isso com a doutora Nívia. Não é estranho? A mesma lei trata da mesma situação. 21 anos e 25. Mas por que suprimir apenas um e manter o outro? Né? No caso de apreciação, infelizmente, tem que votar contra essa questão. Agora, vamos ser sinceros, nós teríamos também que ter uma explicação, no caso, orientador social. Entendo que vai ser pela assistência social ou pelo CRAS. Infelizmente, aí, nós estamos à deriva. Nós não sabemos o porquê do orientador social, por que a prefeitura vai contratar e por que ela quer suprimir essa idade mínima. Infelizmente, isso é subjetivo, minha parte. Me parece que está tendo direcionamento. Por gentileza, fica à vontade. Então, se tratar, né, já se fala no concurso, né? Se fala no concurso, por que um processo seletivo? Porque esse cargo não se encontra no concurso público. O orientador social, outra falha também. Com a palavra ao vereador Cláudio Cristina e depois Cláudio Cristina e depois José Ramon. Eu estou com um projeto, lógico, meu voto vai ser a favor, e
dentro que o Antônio Marcos colocou, até eu estou com a lei aqui, o projeto de lei implementar número 1726 de 2008. E ela fala, né, nessas duas funções, o facilitador de oficina do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Pro-Jovem e Adolescente, e esse de orientador social, que os dois, ambos, que você já colocou, que o primeiro é a idade mínima de 21 anos, e também o orientador social de 25 anos, a idade mínima. Eu acredito, a meu ver, não mudou a idade de 21 anos dessa função do primeiro, do facilitador de oficina de Programa Nacional de Inclusão aos Jovens, devido a não existir esse cargo. Acredito que seja isso, e só para o orientador social. Eu acredito que seja isso a mudança, por isso que está mandando excluir esse item, a idade mínima de 25 anos. Lógico, vou votar a favor, porque lendo um pouco lá da função do Conselho Nacional de Assistência Social, tem uma resolução de número 9, de 15 de abril de 2014, existe a função do orientador social ou educador social, com as seguintes atribuições: desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização, visando a atenção, defesa e garantia dos direitos, proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade ou em risco social e pessoal, e contribui com o fortalecimento da protetiva da família. Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar os direitos, reconstrução da autonomia, da autoestima, convívio e percepção social dos usuários a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e das ações intergeracionais. Assegurar a participação social de todos os usuários em todas as etapas do trabalho social. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas dentro da comunidade. Isso é uma das atribuições. Então, eu vejo a importância desse orientador social, sim, extremamente importante. Porque aos 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião do Conselho, inclusive o vereador João Francisco da Silva estava lá, Joaquim Feliz, o vereador Daniel, Antônio Marcos Martins. Então, o que foi colocado lá, desculpa também, Donizete também está lá, Donizete Abel Cardoso também estava lá. O que foi exposto para nós do Conselho Tutelar, referente ao que vem acontecendo com os jovens daqui, é preocupante, é alarmante. Porque são agressões, todo tipo de agressões física, pessoal, moral, em todos os sentidos. Problemas de estrutura familiar. Então, esse orientador social, ele vem fazendo um trabalho junto com o CRAS, junto com o Conselho Tutelar, importantíssimo. Então, o meu voto é sim, claro que eu vou votar a favor. E veja, são 870 famílias desestruturadas, com todos os tipos de problemas. Então, o trabalho da assistência social, do CRAS, junto com o Conselho, chovendo molhado, gente. É um trabalho incansável, famílias desestruturadas. Então, tem que dar esse apoio. Então, esse orientador tem um papel importantíssimo aí. Ele a atividade dele é muito importante. Então, por isso, meu voto é a favor. Eu voto sim. Muito obrigada. A palavra, vereador José Raimundo Castro. Eu, ouvindo a posição do Marcos e ouvindo agora da Câmara, até imaginei que vai não cabe uma emenda. Eu retirar o projeto não vai resolver nada.
realmente, quem poderia estar retirando o projeto é só o prefeito. Eu vou retirar, vai só adiar, não vai ter como fazer mudança. Vai pedir adiamento só. Vai ter que voltar nessas mesmas condições, não é isso? Então, não se dúvida de bico. Senhor, me permite uma parte? Sim. Sobre o que a vereadora Cláudia colocou, concordo com ela. A questão é o seguinte: se porventura esse cargo, a primeira função da oficina, realmente o Projovem hoje não existe. Hoje. Né? Ele existiu, né? Foi extinto, mas esses programas sociais, esses programas de atendimento aos jovens, a qualquer momento eles podem voltar. E o interessante é que no próprio projeto de lei, ele no artigo 2º, ele permanece inalterado. Quer dizer que a partir do momento que ele coloca lá, permanece inalterada, amanhã, depois de amanhã, pode ser que retorne as atividades do município. Isso que é interessante. E mais, se porventura não tivesse mais nenhuma chance dessa função voltar à tela, voltar em ação, no caso, o auxiliar de oficina, ele poderia muito bem mencionar no projeto, fica extinto a função, fica extinto, cadê deixa eu ver antes, está aí? Fica extinto o facilitador de oficina do Programa Nacional. Ele poderia colocar isso no artigo 2º. É uma prerrogativa dele, não vou entrar no mérito da questão, mas o que eu tinha a colocar é isso, que amanhã esse programa Projovem pode voltar à tona a atividade. Realmente, o orientador social, ele tem uma função, ele tem uma importância que não se discute, realmente. Mas, ao meu ver, reduzindo a idade, que é no mínimo 18, porque o STF determina que para entrar no serviço público, para ingressar no serviço público, tem que ter idade mínima de 18, maioridade do cidadão brasileiro. Nesse caso, reduzir para 18 ou manter os 25, na minha opinião, não traz prejuízo nenhum às atribuições da função. Não está em discussão nesse caso, não estou colocando em xeque a importância do cargo, a importância da função, perdão. Não estou colocando em xeque a importância da função. Apenas entendo que suprimir os 25 anos, extinguir a um requisito de 25 anos, é legal, mas como deixei claro, e por que não os 21 anos, já que estamos falando da mesma lei. Apenas isso. Mas que o cargo de orientador social tem a sua importância, não se discute, e, a meu ver também, a redução nesse caso fica um pouco obscura para mim, não ficou bem claro o projeto para mim. Então, na dúvida, infelizmente, para não ter, às vezes eu posso errar, então eu vou encontrar para mim, nesse caso, porque fiquei muito em dúvida em relação a esse projeto aqui. Infelizmente. Só concluindo, eu penso o seguinte, até hoje nós discutimos, conversando das leis e tal, que a gente teria que estar unificando, porque se vem altera, esta lei altera, quem está fazendo alterações gera um conflito de entendimento depois, Aí você vai puxar uma lei, tem 10 alterações naquela lei e tal. Mas nesse caso, devido aí à necessidade do orientador social, que inclusive eu não pude participar lá da reunião do Conselho Tutelar, que eu estava em serviço, no horário de serviço do hospital, até eu me justifiquei a ausência, mas a gente sabe da necessidade e tal. Nada também impede de fazer uma alteração nesta nova lei, excluindo a idade de 21, futuramente. Então, por esse motivo, já para não estar aí prejudicando essa concurso que vai ser sair para ser o processo seletivo, para contratando esta função, vou me contrariar no sentido de estar alterando a lei aqui, mas por respeito aí às orientações, inclusive foi dada, e a necessidade a qual foi exposta através do Conselho Tutelar. Então, eu quero só parabenizar aí os 3 vereadores aí, que foram fundamentais aí para ter essa decisão. O
vereador Antônio Marcos levantou a questão, a vereadora Cláudia defendeu, porque realmente eu concordo com ela que é exatamente isso. E o vereador Zé Raimundo colocou muito bem a necessidade e a importância. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 020/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 020/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Pela dúvida, não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 020/2016 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 022/2016, que dispõe sobre a criação de função de confiança de controlador interno. A Câmara Municipal de Bora Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica criada a função de confiança de controlador interno de livre nomeação e exoneração, conforme anexo 1 desta lei, até o devido provimento mediante concurso público do cargo de controlador interno previsto na lei complementar número 2072, de 15 de abril de 2016. Parágrafo único. Ocorrido o provimento do cargo de controlador interno, fica imediatamente extinta a função de confiança de controlador interno. Artigo 2º. Fica criado o nível de vencimento da função em confiança de controlador interno, conforme anexo 2 dessa lei. Artigo 3º. Ficam definidas as atribuições da função de confiança de controlador interno, conforme anexo 3º dessa lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Bora Brandão, em 22 de abril de 2016, Danilo Amanso Alberto Costa, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de criar de função de confiança de controlador interno, até que seja devidamente provido, através de concurso, o cargo de controlador interno. Veja-se que a Lei Complementar número 2072, de 15 de abril de 2016, criou o cargo de controlador interno, mas o seu provimento deve se dar através de concurso público. Ocorre que até que esteja efetuado o concurso público, o município não pode continuar sem um órgão de controle interno, necessitando de alguém que exerça esta atribuição. Exalta-se que uma função como esta também não pode ser exercida por qualquer um, estranho ao quadro de funcionários do município. Assim, pretende-se criar a função de confiança de controlador interno, recrutando para exercer esta função um servidor já pertencente ao quadro de funcionários do município, de cargo de provimento efetivo e que tenha curso superior completo, devido à complexidade das atribuições de um controlador interno. Dessa maneira, já poderemos iniciar os trabalhos de controle interno, até que seja efetuado o devido concurso público. Veja-se que, nesse sentido, é a orientação que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deu ao responder à consulta TC 014/2012, no processo TC 1091/2011, com a seguinte emenda: necessidade de implantação do sistema de controle interno junto ao Poder Legislativo, regra do artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, e impossibilidade de que dê ou cargo de controlador interno ser ocupado em razão de nomeação em cargo comissionado ou mediante contrato administrativo, cargo ocupado por servidor público efetivo
investido por concurso público, no período de transição até a realização do concurso público, o preenchimento do cargo deve ser feito por servidores já pertencentes ao quadro de pessoal efetivo, desde que reúnam as qualificações necessárias ao desempenho das atribuições inerentes. Resolução TC número 227/2011. Guia de orientação para a implantação do sistema de controle interno na administração pública. Destaquei. Esta também é a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, nos seguintes termos: Resolução de consulta número 24/2008, DOE 10/7/2008, controle interno, pessoal, admissão, realização de concurso público, período de transição, recrutamento de servidor efetivo, qualificado, casos excepcionais e medidas discricionárias. Análise individual. Primeiro, os cargos da unidade de controle interno deverão ser preenchidos mediante concurso público. Segundo, no período de transição até a nomeação do aprovado, o gestor deverá recrutar servidores já pertencentes ao quadro efetivo do ente público e que reúnam as qualificações necessárias para que, temporariamente, exerça as funções de controle interno. Está aqui. Terceiro, os casos excepcionais deverão ser dirimidos por medidas discricionárias do gestor que estão sujeitas à análise e à apreciação isoladamente. Depois do início da satisfação, encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-na. Atenciosamente, Danilo Manso Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 022/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, A palavra, vereadora Marcos Martins. Como bem dito e bem claro no artigo 1º, o cargo de controlador interno previsto na Lei Complementar 2072, de 15 de abril de 2016, bastante recente, né? Nós, se não me engano, há 3 sessões anteriores votamos, né, a criação deste cargo. Até teve uma certa discussão no momento da criação do cargo, mas no qual justifiquei o voto, porque o cargo ele é autossuficiente. A partir do momento que se tem o controle interno, evita-se desperdícios, consequentemente ele paga o seu próprio salário. Então, uma coisa é uma ponta da balança, uma ponta balançando com a outra, equilibrando, temos o certo equilíbrio. Agora vem a criação da função de confiança e suas atribuições. A crítica que resta a este projeto de lei complementar é a mesma crítica que restou ao projeto que criou o cargo. Ou seja, o mesmo não está inserido no concurso público que está por acontecer em Bueno Brandão. Assim como foi também o cargo anterior que foi votado aqui de orientador social. E também, né, deveria, na minha opinião, estar também no concurso público, já que precisa da contratação dessa pessoa. Né? Então fica esta crítica. Já tem aqui o Tribunal de Contas em seu relato do Estado do Espírito Santo e também do Estado do Mato Grosso. Né? Poderia também ter algum relato sobre o Tribunal de Contas do Estado de Minas, que seria mais pertinente a nós. Infelizmente não veio. Devemos lembrar que aqui, né, na justificativa, tem um relato de um poder legislativo. Na verdade, não fala de poder executivo, ele falou do poder legislativo. A consulta foi sobre o poder legislativo e não sobre o poder executivo. E devemos pautar, como nós pautamos anteriormente na criação do cargo de controle interno, que a Câmara de Bueno Brandão, ela é dotada, ela tem em seu quadro o controle interno efetivo, através de concurso público. Isso é importante relacionar, né? Ou seja, a nossa Câmara não é chover no molhado, não é mostrar que nós somos melhores que outros, é isso.
pessoas que aqui vêm, pessoas de outros municípios, elogiam o funcionamento da Câmara, né, pela própria estrutura da Câmara, pelo quadro de funcionários, pela pouquíssimo número de funcionários contratados, porque grande parte dos funcionários que aqui trabalham são efetivos através de concurso. Isso demonstra transparência, isso demonstra cumprimento da legislação, né? Isso é importante para nós, ou seja, estamos cumprindo a lei na Casa de Leis. Não poderíamos ser representantes legislativos e descumprir a legislação nesses termos. Isso é importante para nós, muito importante. Então, a minha crítica em relação a este projeto falou 2 vezes na justificativa e também na emenda do projeto, mediante concurso público, até o provimento do concurso público, né? A fase de transição, o tempo de transição. Essa é a minha maior crítica ao projeto. Mas o projeto da parte legal não merece retoques, a meu parecer. Não merece retoques. Ele está de acordo. Criou-se o cargo, agora precisa se criar a função, até que a mesma seja adotada do concurso público, o que é importante. E outra coisa que me dá segurança jurídica nesse caso do projeto, servidor efetivo. Não é servidor contratado, é servidor efetivo. Isso também nos dá uma segurança para votar este tipo de projeto de lei complementar. Isso é importantíssimo relatar também. Não é o prefeito chegar lá, chega aqui, você é meu amigo, né? Votamos juntos, vamos juntos no boteco beber uma, né? Nada disso. É servidor efetivo. Isso é importantíssimo relatar também. Senhor presidente? A palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Só complementando a fala do vereador Marco Antônio, e dizer o seguinte, realmente a crítica seria nesse sentido. Dia 15 de abril nós aprovamos o cargo. E foi praticamente nos dias que foi publicado o edital do concurso público. Se tem tanta essa necessidade, por que não? Já não foi criado, né? Esse projeto veio antes do concurso público, nós já estávamos aprovando, né? Aqui até fica incoerente, né? Mas eu vou votar a favor, lógico, já está justificado e tal, mas na própria justificativa fala, entendeu? Devidamente prévio através do concurso, cargo, controle interno, aí dizendo que até o concurso público. Mas tivemos o concurso público, o primeiro concurso público de 2012, que seria realizado em fevereiro de 2013. Foi cancelado pela atual administração. E já era uma ordem judicial. Só agora, no final do mandato, depois de 3 anos, que está fazendo esse concurso público. Agora, o próximo concurso público, quando será que vai ser? Né? Então, essa é a minha crítica. Né? Mas vou votar a favor, devido à necessidade do cargo, que foi muito bem explanado pelo vereador Marcos, né? E já fizemos a nossa justificativa na lei da 2072, de 15 de abril, nesse mesmo sentido, né? Já está aí nos anais da casa também, essa justificativa. Quanto ao concurso público, eu só queria fazer uma observação, que a senhora colocou a respeito do concurso público e processo seletivo. E aqui também esta lei do orientador social, também você colocou que deveria ser o concurso público. Aí é o seguinte, o porquê concurso público e processo seletivo? Concurso público são para funções fixas, né? Contínuas, né? De programas, de programas de governo, de políticas de governo. Políticas sociais. Né? Políticas sociais. Agora, programas de governo, ele é indicado com o processo seletivo. Por quê? O programa hoje ele existe, amanhã ele já não tem. É o caso do segundo aqui, do ProJovem, e ele já foi extinto. E aqui, na justificativa, ainda fala função pública temporária. Então, é por tempo determinado. Agora, se você faz um concurso público para um orientador, concurso público, e o programa tem um tempo determinado, encerra-se o programa, você não pode demitir o funcionário. Não. Então, essa é a diferença de concurso público e processo seletivo.
Programa Saúde da Família, Estratégia da Saúde da Família. Não tem concurso público. Se o município quiser fazer, pode até fazer. Mas a lei permite que se faça processo seletivo. Porque o PSE, que é a Estratégia da Saúde da Família, né, que hoje são colocadas as duas formas, né, hoje mais é Estratégia da Saúde da Família, né, também assim, é um programa de governo. Né, é um programa, ele pode acabar. A partir do momento que ele acabar, imagine você com 10 agentes efetivos, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentistas e tal, né, odontológico, né, acaba esse programa, você deixa de arrecadar o recurso federal, o município vai ter que manter esses funcionários, né? Então, por quê? O concurso público é isso, ele tem tempo determinado. Então, naquele tempo, esses funcionários podem ser dispensados. E o concurso público, o efetivo, não é que o efetivo não pode ser demitido, ele pode, desde que ele cometa algumas irregularidades, processa-se, faz processos administrativos, né, e vai apurando e tal, se realmente chegar à conclusão que ele tem a culpa, isso ele é condenado com a demissão. Não é isso, né? Se eu me permite uma parte, expressei-me não sobre a questão do orientador social quanto ao concurso público. É bom lembrarmos que nesse processo licitatório do concurso, que está aí a iniciar iniciar as inscrições, temos algumas funções que estão no processo seletivo e fazendo parte do mesmo processo. Ou talvez aí a minha expressão ela não foi bem colocada, mas essa função de orientador social ele poderia muito bem fazer parte do concurso através de processo seletivo. Exatamente. Isso. Agora, abriu-se o edital, configurou-se o edital. Obrigado. Configurou-se o edital, né? Tá próximo às inscrições e posterior, agora vem essa questão da supressão dos 25 anos para o orientador social. Aí também coube a minha crítica, mas a explanação sua não cabe retoques. Realmente, processo seletivo são para funções temporárias, concurso público para funções contínuas. Né? Em síntese é isso, né? Em resumo é isso. Mas que caberia assim o orientador social também estar, assim como o controle interno também estar no concurso? Não, vamos falar de outra forma, de maneira abrangente. Estar no processo licitatório do concurso público, englobando o processo seletivo. Aí fica de maneira bem correta. Tanto dentro disso, tanto ele poderia estar no concurso, as funções de concurso público e as funções de processo seletivo são as temporárias do processo seletivo. Exatamente. Com a palavra a vereadora Glória Cristina de Lima. Meu voto é favorável, lógico, é inquestionável a função, né, do contrato interno. E eu acho que houve falha, assim, bem cabível de crítica, sim, porque que não foi para concurso, lógico. Mas eu não estou só culpando essa administração. As anteriores também não criaram o cargo e também não levaram o concurso. Quantos concursos já tiveram também não criaram o cargo e também não levaram o concurso. Né? Agora está se criando depois que saiu o edital do concurso. Tudo bem, já foi. Em relação ao caso do orientador que o senhor vereador colocou, doutor Marcos, em conversa com a Luana, que é a diretora do Departamento de Ação Comunitária, ela estava no processo seletivo. Pode saber, nem ela estava sabendo. Ela falou assim, nossa, Cláudia, mas está no processo seletivo esse cargo. Aí eu até estou com o edital, eu tirei a cópia do edital para mim estar conferindo também, mas aí eu fui averiguar, não está. E eu acredito que depois vai ser feito o processo seletivo, que é o mais correto. E voltando ao projeto, lógico, tem os pareceres do tribunal, tanto do Espírito Santo como do Mato Grosso, é favorável. É previsto na Constituição que seja por funções de confiança, seja exercido, no caso do controlador interno, ele tem que ser efetivo, no caso
quem for assumir esse cargo de controlador interno tem que ser funcionário, no caso, efetivo. Então, é que nos deixa mais tranquilo, como o Marcos já colocou, o Zé Raimundo já colocou muito bem, fez muito bem a colocação. Então, o meu voto é a favor, sim. Só uma parte. Sim. A respeito do concurso público, de estar vindo há vários anos, né, está lá desde 2004, né, se não me engano, aqueles pareceres, né, que a gente viu nisso, né, desde 2004, o tribunal vem questionando isso e tal. Mas é isso, o país, a gente vê isso, sempre vai se deixando, né, devido a esses limites e tal, até então, né, às vezes via dessa forma. É mais fácil você nomear uma comissão, você não tem despesa com esse cargo, e é permitido, e não tem, e vai deixando e tal, não tem jurisprudência, nada, então vai se levando, né. É o que aconteceu até hoje, né. Agora, eu acho que isso é um grande passo que nós estamos dando, né. Já criamos o cargo, quer dizer que com certeza, espero que no próximo concurso a vaga deles esteja, né? Porque também pode acontecer dessa vaga não ir para o concurso público na próxima, né? Porque vai fazer os cálculos, a estimativa aí, orçamentária, né? E tal, vai extrapolar minha folha de pagamento, então esses caras vão deixar. Tem infelizmente assim, né? A área política tem essas veredas aí, né? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Apenas para completar, quando eu peguei o projeto do orientador social, e eu levei o conhecimento da coordenadora e da gestora, elas também não sabiam de nada. Entendeu? Por isso que eu também não sabia de nada quando eu peguei, assim, porque elas também não sabiam. Aí depois, devido à reunião lá com o conselho, me permita uma parte, por gentileza. Sobre a questão do concurso público anterior, sobre a questão da criação do cargo de controle interno, concordo plenamente. Já tem decisões desde o ano 2000, 2004 dos tribunais de contas. As gestões anteriores falharam muito por não criar este cargo, porque lá as situações financeiras talvez fossem até mais acessíveis, mais favoráveis. Mas aí, a partir do momento que ele não foi criado, também não há consequência, a obrigatoriedade de entrar no concurso. São coisas novas. E isso a gente deve pontuar. Uma coisa que eu só tenho dúvidas, que quando houve o decreto em 2013 cancelando o concurso de 2012, eu não sei se por exemplo, esse cargo de orientador social que foi criado, essa função de orientador social que foi criado em 2009, se ele não se encontrava no processo seletivo de 2012. Isso a gente deve pautar. Se ele foi criado em 2009, a função foi criada em 2009, e não se encontrava no concurso público de 2012, com o respectivo processo seletivo, realmente era uma falha daquela administração também. Agora, se ele se encontrava, isso eu não posso falar porque nós não temos o edital daquela oportunidade, aí não cabe críticas. Mas ao que Vossa Senhoria relacionou, sim, o cargo de controle interno, já que tem decisões de tribunais anteriores lá, desde o início deste milênio, falamos do milênio que estamos, né, iniciando o novo milênio, realmente cabe críticas. Né, mas temos que ver se já tem um cargo criado, consequentemente, não tem o porquê também da abertura de concurso público neste caso. Né, é bom pautar sobre isso. Eu lembrei um caso. Aconteceu com uma cidadã guanabrandense, não faz muitos dias, a investidura dela no cargo em uma escola. Eu fui questionar a pessoa, ela veio me procurar, eu peguei o edital de convocação da escola e fui questionar o diretor. Questionar no bom sentido, é claro. Também para inteirar o assunto e aprender, é claro. Ele falou assim, nossa, ele falou para mim, e falou junto dela, nossa, eu não vi essa resolução que falava do artigo 7º da resolução da Secretaria Estadual de Educação. Claro que os ânimos já não se encontravam muito calmos naquele momento, eu não quis falar, mas a minha vontade vai falar para ele. Mas Vossa Senhoria, como diretor da escola, não consegue verificar quem que é a responsabilidade do edital? É dele. Ele que tem que verificar os itens do edital e convocar as pessoas conforme o edital. Mesma coisa que me parece que aconteceu na prefeitura. Vossa Senhoria trabalha no CRAS, não sabia disso. A Luana, que é responsável pelo CRAS, também nem sabia. Por ela estava no processo seletivo. Olha que tem cabimento. E nem também, a gestora também sabia do projeto.
Então, isso me dá uma tranquilidade maior de ter votado não contra o projeto. Isso me dá até um embasamento maior pelo não. E eu não sabia disso. Olha, eles que são envolvidos, completamente envolvidos no departamento, não sabiam. Né? Olha o tamanho da falta de comunicação que ocorre na parte administrativa do Executivo. Então, quer dizer que o meu voto contrário no projeto anterior também não se justifica-se por essa situação também. Obrigado pelo espaço. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 022/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 022/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereadora Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 022/2016 foi aprovado no primeiro turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 018 e o projeto de lei número 008/2016 e emendas aprovadas em segundo turno serão apreciadas também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres em redação final dos referidos projetos e emendas. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016 e o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu vou ser breve, eu vou fazer um requerimento verbal a vocês e explico por quê. Pelo seguinte, eu recebi uma comunicação da Energisa, terça-feira, e deixa eu ir no início. Os moradores do bairro Jardim dos Pássaros, antigo lojamento Cidade Verde, eles impetraram um abaixo-assinado e nós passamos aqui em 2 oportunidades um envio de comunicação à Energisa. A Energisa nos deu resposta de que forma? Lá, o circuito deles é rural, está dentro do circuito rural. E eles pagam tarifa de energia elétrica urbana. Uma coisa absurda. Fora que quando acaba a energia em Bando Brandão, na parte urbana, quando volta lá, eles demoram muito mais a voltar, porque o circuito rural ele é muito mais desprovido de segurança do circuito urbano. Então, qual que é a solicitação deles? Que a empresa Energisa faça adaptação para o circuito urbano. A Energisa teve um cabimento de enviar a resposta falando que a obra fique mais de R$35 mil e é a cargo do interessado. Quem que é o interessado? Os moradores do bairro.
Então, eu fiz aqui de uma maneira rápida ontem, antes de ontem, né, para poder fazer o requerimento verbal para passar a apreciação de nós vereadores, para que o senhor presidente envie junto com a mesa diretora a resposta à Energisa lá em Presidente Prudente, porque nós temos prazo para responder. Então, requerimento ao senhor presidente Joaquim Feliz Simões Filho, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Vem por meio deste solicitar o envio de ofício à empresa Energisa em resposta à comunicação 0832-2016 DCMD EEB, a qual se encontra anexo. Eu vou deixar anexo posteriormente ao requerimento. O presente requerimento possui o intuito de esclarecer que os moradores do bairro Jardim dos Pássaros não concordam com as condições expostas pela referida empresa, uma vez que o abaixo assinado solicitou as melhorias necessárias, mas em momento algum assumiu qualquer ônus sobre as próprias, até porque não é responsabilidade dos mesmos. Por fim, é cogente elucidar que anexa ao presente requerimento envia-se embasamento legal, o qual dispõe que é a cargo da empresa Energisa a responsabilidades pelas melhorias no bairro Jardim dos Pássaros. Sem mais, para o momento, subscrevo-me termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 27 de abril de 2016, Antônio Marcos Martins. Embasamento legal, senhor gerente, respondendo ao senhor gerente que enviou o ofício a comunicação a nós. Em resposta à comunicação de referência, segue anexo ao requerimento encaminhado ao senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Para início, a empresa Energisa manifesta, abre aspas, o sistema precisa melhorar sua confiabilidade, ou seja, o usuário não possui a segurança que lhe é direito. Ou seja, a própria Energisa confirmou que o sistema não tem confiança. Ela mesma está colocando em xeque a confiabilidade do sistema, ou seja, não é o que o usuário está pagando. Nessa conjuntura, preconiza a Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, inciso 1º, o modo do seu funcionamento. E mais, manifesta também que, abre aspas, para melhorar o sistema, necessita-se de uma obra orçada em R$ 35.000, R$ 35.034,17, e cujo custeamento é do interessado, fecha aspas. Nesse caso, moradores do bairro Jardim dos Pássaros. Sobre a menção do parágrafo anterior, relata o imprescindível Código de Defesa do Consumidor. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros. E quanto aos essenciais, energia elétrica, no caso, contínuos, não pode ter falta. Parágrafo único do artigo 22. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas, obrigadas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Resumo. Está muito claro, o serviço tem que ser de acordo com o que o usuário paga. E mais, é obrigação da empresa fazer as melhorias. Então, não é nada mais que a nossa obrigação enviarmos essa resposta à empresa. E porventura também vou estudar o caso que a doutora Neiva me indicou, vamos pegar toda essa documentação e enviar à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu quero colocar esta empresa Energisa no seu devido lugar. Já está, esta semana tem uma audiência, salvo engano, sexta-feira em Brasília, por causa de tantas reclamações que essa empresa já tem, principalmente na nossa região. Então eu acho que o requerimento é cabível, vai favorecer a população daquele bairro
E nós, como os vereadores, estamos cumprindo a nossa obrigação de o que está a nosso alcance é ajudar a população meio-grandense. E eu acho que isso cabe muito a nós. Deixa o vereador fazer uma parte. Fica à vontade. Você concluiu? Mas, bem em resposta da empresa, Energisa, posso até estar equivocada, mas cabe até em uma ação envolvendo o PROCON. Porque cita aí o Código do Consumidor. Desculpa, mas a defesa do código, a citação do código, essa foi pessoal. E eu estou respondendo a eles no embasamento do Código de Defesa. E eles mencionaram apenas que a obra que realmente precisa, porque o sistema não tem confiabilidade, e a obra fica em R$ 35.034,27 e é a custas dos usuários. Coisa menor, são o menor cabimento no meu entender. Então essa resposta, olhem para vocês verem como que a empresa, na minha opinião, está usando de má fé. Eles falaram que se a gente não responder, a gente vai concordar com as colocações da empresa e a obra inicia-se. Ou seja, a gente não responde, eles iniciam a obra e fica quem cobrar depois da população, do interessado. Olha para ver como que está, na minha opinião, na minha leitura, está usando de má fé. Vamos responder que não concordamos e se os moradores aceitarem, quiserem, isso vai partir deles, eles podem entrar cada um com uma ação individual na justiça ou uma ação coletiva por danos morais e danos econômicos contra a empresa. Está de brincadeira comigo essa empresa. Né? Ou seja, qual que é a obrigação do contribuinte? É deixar a residência adequada para receber energia, senão não faz nem a construção do padrão. Se o padrão não estiver em adequação, não liga a energia elétrica, falar em termos mais populares, e mais, é pagar as suas contas mensais. Agora a empresa vem mandar uma comunicação oficial para nós, da Câmara, falando que a responsabilidade pela melhoria é do usuário, e eles que se defendam. Eu quero ver o que eles vão responder para nós. E aqui no pedido, 15 dias para a resposta deles. 15 dias. Eu não falei nada disso, eu falei 15 dias. Vamos ver até onde vai. E eu vou torcer para que os usuários daquele bairro entrem com ação contra a empresa. E eu vou instruí-los a isso. Mas, por gentileza, o requerimento, senhor presidente, coloca a votação. Em votação. Tá. Seria importante, né? Já que está cobrando e não estão oferecendo um serviço de qualidade, lógico que tem que procurar os meios mesmo. Os meios legais. Os meios legais. Sem dúvida. Em votação, em turno único, o requerimento do vereador José Marcos Martins. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer levantar-se por favor. Vou colocar dessa forma. Está perfeito. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite.